Nós estamos aqui para falar sobre o que hoje, hein? Sobre o que nós vamos falar. E assim, a ideia é nós conversarmos sobre filosofia. E eu trouxe um livro legal, que aliás foi o Renan que lembrou de trazê-lo, né, Renan? Olha só, Platão, Apologia de Sócrates, O Banquete e Fedro. Vocês conhecem esse livro? Já ouviu falar? Sim, sim. Sim. Então, nós estamos aqui hoje, além de mim, né? Vocês acho que já conhecem bem. Enfim, estamos aqui com o professor Renan e o professor Matheus. E eles têm, assim, um currículo invejável. Mas, em realidade, não é isso que eu gostaria de saber, viu? Eu sei que o Renan é mestre, é doutor em filosofia. Eu sei que o Matheus é mestre também, advogado, professor. Eu sei que ele é doutorando, faz doutorado lá em Brasília. Mas eu quero saber de vocês. Como vocês gostariam de ser apresentados? Vamos lá, Renan. Quem é o Renan? Pergunta de 1 milhão. Pois é. Quem é o Renan? E você começa com um problema filosófico já, né? Precisaria de alguns anos para dar essa resposta e talvez eu não chegasse a ela. Normalmente, quando a gente vai se definir, a gente fala da nossa profissão, né? Ah, eu sou professor, eu sou advogado, enfim. Mas certamente isso não é o que eu sou. Isso é o que eu faço, né? O que eu sou? O que você É é? difícil dizer. Tem algum momento que o próprio Platão ele coloca essa dificuldade, né? E, bom, talvez isso depende de uma certa dose de autopesquisa, de autoconhecimento. Eu diria que eu sou uma pessoa que busca, que é curiosa, uma pessoa curiosa, que busca o conhecimento, especialmente dentro disso que a gente chama de filosofia, um estudioso desse assunto. Eu acho que eu me colocaria existencialmente dessa forma, alguém que está tentando entender o que está acontecendo em volta. Muito bem. Matheus, como nós podemos definir o Matheus hoje, na sua perspectiva? Eu tava procurando o divã, né? Tava procurando o divã e o Freud para poder responder a pergunta. Porque essa pergunta da essência, né? O que é a essência de tudo isso, ela é bastante problemática. É uma pergunta que, na verdade, move a filosofia desde o do seu início, né? Desde os pré-socráticos. Né? Quem nós somos, né? Como posso me definir? E é natural que a gente se defina pela profissão. Sou professor, sou advogado, mas... Que é assim que nós somos vistos. É assim que nós somos vistos, né? Um advogado, terno, gravata, um professor, geralmente, né, com aquele arquétipo, né, de sabedoria, como se tivesse todas as respostas prontas, e a uma coisa que eu não sou é uma pessoa de respostas prontas, né? Eu sou aquela pessoa, talvez, que tem uma intensidade definida pela vida. Acho que desde pequeno aprendi a viver com essa intensidade, nessa busca pelo conhecimento, nessa busca por projetos, nessa busca por sonhos, e ao mesmo tempo abandonar quando aquilo já não vale tanto mais a pena, né? E saber seguir a próxima página, né? Se eu fosse falar pela minha profissão, advogado, professor, se fosse falar pelo meu gosto, seria um poeta, porque eu escrevo muito, né? Se fosse falar pelos meus hobbies, aquele que coleciona discos, o vinil que está ali, inclusive um deles eu tenho. Mas antes de tudo, se eu fosse colocar uma palavra-chave, né, como se a vida fosse um Twitter e só tivesse ali possibilidade de alguns caracteres, seria aquela pessoa com uma alta intensidade por aquilo que nós chamamos de vida. Muito bem, eu sou várias pessoas sentadas naquela mesa, não é isso? Eu sou esta, eu sou esta, eu sou um conjunto de coisas, né? Não dá para se definir, por isso que é tão difícil, eu acho. E aí eu percebo que no passado as pessoas se definiam de maneira diferente que hoje. Por exemplo, hoje é muito importante você aparentar, não realmente você ser. Por mais que você aparente ter, por mais que você... sobre aquilo que as pessoas vão te julgar. Então, por isso que eu acho que hoje você diz, olha, eu sou um advogado, ou eu sou... É diferente de você dizer, olha, infelizmente, eu sou uma faxineira, você vai ser julgado por aquilo que você
desenvolve na sua vida profissional. E antes, me parece que não era dessa maneira, né? Antes me parece que a pessoa era definida pelo local em que ela nasceu, como Jesus de Nazaré, não era assim? Porque tinha algumas questões mais importantes do que hoje o que você aparenta ser, não o que realmente você é. Por isso que eu quis começar por aí. Sim. É Pelo isso. local, pela origem familiar, fulano, filho de ciclano, fulano de tal lugar, né? E isso variou um pouco na história, né? Até chegar onde nós estamos hoje, que é definir o nosso exercício profissional, né? Talvez isso tenha uma certa relação com o contexto de uma sociedade capitalista, né? Em que o seu modo de produção tem uma relevância para definir qual é a sua posição dentro do conjunto social, né? Isso eu acho que Mas essa luta de classe, né, já vão levantar uma certa bandeira aqui, mas essa luta de classe sempre existiu, né? Então, a forma de dizer, olha, pela minha profissão hoje, né, seria a mesma forma de 500 anos atrás de um camponês. Ó. Quem é aquele? É um camponês. Então, ele tem uma certa roupagem, né, uma certa característica social. O fato a humanidade e a sociedade de forma geral caminham nessa superficialidade porque responder à essência é cada vez mais complexa. E hoje, né, é mais complexo do que antes. Hoje é muito mais difícil você acessar uma essência da pessoa por qualquer método que seja na filosofia, seja por método da psicanálise, seja por método da psicologia. É muito mais difícil acessar essa essência. A própria pessoa não quer, muitas vezes, acessar o que ela é. Traz um certo desconforto. Né? Nós temos recentes escolas da filosofia que, quando vão responder esse tipo de pergunta, aliás, tem um livro, né, que chama Náusea. Né? Que quando você vai acessar essa pergunta, a primeira sensação que você tem pode ser uma náusea. Talvez responder quem nós somos não seja uma resposta das mais confortáveis. Né? Talvez eu não seja uma pessoa boa. Né? Talvez eu não seja a pessoa que eu aparento ser. Então, talvez essa resposta gere um desconforto. Que bom, né, que é uma pessoa que consiga fazer essa primeira pergunta se sinta um desconforto. Talvez é o primeiro caminho de uma mudança, de uma correção de rota. Agora, responder quem nós somos através de um laço familiar, através de um laço territorial ou através do que nós fazemos algo que existe desde que o mundo é mundo. Né? Essa luta existe desde que o mundo é mundo. Um ano sobre o outro, alguém vai dominar o outro. Né? Então, você citou, né, Jesus Nazareno, etc. Porque é difícil acessar esse caráter da essência. É a pergunta, muitas vezes, que o próprio livro coloca aí. O livro ele começa com essas questões, ele começa principalmente o banquete. Esses são 3 livros, na verdade. O banquete ele começa com a provocação socrática. Né? Sócrates faz, através da maiêutica, através do seu método dialético, né, e Platão, fazem uma série de provocações ali para poder responder essas perguntas. Né? O Sócrates, na verdade, ele era o mestre de desconstituir respostas prontas. Acho que por isso que ele foi morto, inclusive. Né? Suspeita que ele foi morto. A desconfiança de Platão com a justiça, com a democracia, vem muito, né, desse papel de Sócrates de desconstituir respostas prontas, destruir mitos, destruir falsas essências. E quando você destrói esse tipo de construção, muitas vezes você vai sofrer as consequências, inclusive sociais, que foi o que Sócrates acabou sofrendo aí. Já adentrando, então, né, no livro, o que foi esse evento? O que foi esse evento? Como é que se deu? Como começou isso? Bom, tudo indica que o banquete ele não aconteceu de fato, né? Normalmente não, isso é uma regra de Platão. Ele escreve colocando as suas teses na boca de Sócrates. Então, o banquete é um dos livros, pelo que se estuda, mais tardios do Platão. É uma espécie de homenagem ao Sócrates. Por ser uma das obras mais tardias, se entende que
o conteúdo não é muito, provavelmente não é muito fiel ao que de fato Sócrates teria dito, porque aí a gente relaciona o conteúdo propriamente socrático mais as primeiras obras de Platão, e depois ele vai desenvolvendo as suas próprias teses. Isso é muito incerto, enfim, depende de uma série de estudos na filosofia, mas o que a gente sabe é que é uma espécie de homenagem, né, ao mestre que foi o Sócrates, para Platão e para muitos à época, né? No banquete, o que acontece é diversas personalidades da época se reúnem para fazerem discursos sobre determinado assunto. O assunto proposto é a questão do amor, né? Você quer comentar um pouco do contexto histórico que você estava... Na verdade, o contexto histórico que envolve, né, também o banquete vem muito do conflito das cidades-estados gregas ali, né, porque havia um conflito entre várias cidades-estados, onde Atenas estava inserida ali. Então, quando Platão propõe a discussão sobre o amor, começa pelo discurso de Agatão, se não me falha a memória, vem muito para tentar fazer um discurso sobre a união das cidades-estados, sobre a necessidade de uma certa união dos povos helenos ali no sentido do conflito, né? Do conflito que havia entre várias cidades-estados, e aí vem a discussão do amor. E o amor, ele começa a surgir essa discussão começa a surgir pela política através do Eros. Lembrando que a filosofia faz esse contraste com o mito, né? A filosofia vem justamente para desconstituir o mito, o senso comum da época. A explicação fácil, não filosófica, não científica do que seria o mundo. E aí vem o poeta, Agatão, que vai fazer um discurso ao deus Eros, ao discurso ao belo. O deus Eros era o belo, era o deus formoso, era o deus virtuoso, era o deus da perfeição dentro da mitologia. E aí o Sócrates aparece desconstituindo essa visão romântica de Eros, e vai fazer o seguinte questionamento a Agatão, vai dizer o seguinte: olha, você ama aquilo que você tem, né, ou você ama aquilo que lhe falta? Então esse método da maiêutica é dali que começa a discussão sobre o amor. Então uma leitura assim, inicial nos faria pensar que é um livro que fala sobre o amor, mas o que deu o pontapé inicial para o que você está dizendo não foi realmente isso, foi a política. Foi a política. O amor, né, lógico, porque a poesia trouxe um amor romântico entre duas pessoas. E esse amor romântico entre duas pessoas constantemente está na discussão, ele vai permanecer na discussão. Né? Diotima, aí cada um tem uma Alcibiades. Eles vão sempre puxar o amor para o amor romântico, mas a ideia do Platão era também trazer a discussão da política, ou seja, não só o amor romântico, mas o amor como forma de união, né, entre os povos, porque vamos entrar no contexto histórico ali. Havia aquelas cidades-estados, várias cidades da Grécia Antiga, mas havia outros povos além, em constante invasão à Grécia. Não? Eu acho que o principal, até reproduzido em filmes, são os persas, que hoje já seria o Irã. Um povo com uma capacidade militar considerável e que constantemente estava em conflito com os gregos ou com as várias cidades gregas. Né? Então, Platão vai trazer essa discussão da política. Ele vai trazer o banquete, e veja, a ideia, né, um banquete como metáfora, não como um evento que realmente aconteceu, mas como metáfora, ele vai dizer justamente sobre a discussão, não acadêmica, mas uma discussão filosófica sobre o... Existe isso? Vocês acreditam nessa ideia de encontrar metade da laranja? A tampa da panela? De onde surgiu isso? De onde surgiu? Surgiu do mito, que vem no livro também, no banquete, onde havia a esfera, né, o ser humano perfeito, 4 pernas e 4 braços, né, os 4 membros, e Zeus ali com certo, não digo inveja, mas temor da capacidade, do poder do homem, dividiu ele ao meio. Então todos nós seremos, na verdade, metade, e tendo sempre a intenção, o desejo, aí vem o Eros, né? O desejo
e sempre procurar a outra metade que nos falta. Então é daí que o Fábio Júnior se inspirou na música, metade laranja. Alma gêmea, vai Alma buscar. gêmea, nós temos uma alma gêmea, surge desse mito dentro do livro, que cada um de nós temos uma alma gêmea, algo que nos completa. Então nós passamos, né, o amor passa a ser discutido com aquilo que nos falta. É interessante que o Platão trabalha com a ideia de 3 gêneros, né? Então, o gênero masculino, o gênero feminino e o andrógeno. E também trabalha com a ideia de que a parte correspondente de cada um não é necessariamente nessa ideia que nós normalmente teríamos de complementaridade do masculino e do feminino. Pode ser uma parte masculina, uma parte feminina, e daí ele tira, seria possível, né, tirar uma certa explicação da homossexualidade, né, do lesbianismo, etc. Então, enfim, é um mito com várias questões interessantes, mas ele traz essa ideia de que o ser humano é incompleto e que vai se completar quando encontrar sua metade. Agora, se essa metade existe, onde ela está? É isso que eu gostaria de saber. Mas eu acho que a grande questão também é que esse mito traz que nós temos que ir atrás daquilo que nos falta, mas aquilo que nos falta é justamente aquilo que a gente já conhece. Porque se é a outra metade que me pertencia, eu já conhecia essa outra metade. Então, Se encontrar, você falta, mas eu conheço. Eu sei o que me falta. Eu sei o que me falta. E a própria psicanálise trouxe isso há 2000 anos depois, né? 1900 anos depois, para ser um pouco mais exato, na questão do que eles chamam de sintoma, gozo do sintoma, que é justamente a permanência das pessoas quando encontram essa outra metade, mas a permanência dela no sofrimento. Né? Estou com a minha outra metade, encontrei aquela pessoa, encontrei aquele relacionamento, mas permaneço aquele relacionamento sofrendo. Sofrendo porque é aquilo que eu conheço. Não conheço o amor fora aquilo. É justamente uma reprodução desse mito, né? Então esse mito também traz que o amor é aquilo que me falta, ao mesmo tempo é aquilo que eu já conheço. Então eu sofro procurando, eu sofro quando eu acho e eu sofro quando eu tenho. Continuo sofrendo. Continuo sofrendo porque eu tenho aquilo que eu quero, desejo, mas é aquilo que eu já conheço. Eu tenho medo de sair, né? Veja que tudo aquilo que a gente não conhece é mais difícil, né? O ser humano naturalmente tem medo daquilo que é desconhecido. A gente não vai para um lugar onde... Ou vamos, né? Mas vamos com medo daquilo que é desconhecido. A gente fica confortável, na verdade, né? Tudo que é confortável, tá tudo ok, né? Eu tenho que sair desse nível de conforto, opa, para onde eu vou, como é que eu vou, eu não estou acostumado, eu não sei o que é, como é que eu vou me lidar com aquilo? Mas mesmo naquilo que se diz confortável, existe um certo grau de sofrimento. Do sofrimento a gente nunca vai conseguir fugir. Isso acho que é... Eu já percebi. Deu para perceber durante esses anos de vida já. Eu percebi. Nesse ponto, eu acho que Schopenhauer acerta, né? A vida é sofrimento de alguma forma e a gente vai ver, inclusive passando depois para o discurso do Sócrates, que ali é de mais ou menos de Otima, falando na boca do Sócrates, né? Que enquanto você não tem e deseja, você sofre por não ter. Quando você atinge aquele que é o objeto do seu desejo, faz sentido ainda desejar? O que vocês acham? Mas o que move o desejo? Na verdade, a pergunta vem assim, o que é o desejo que move o desejo? O que move o desejo? Porque eu vejo o discurso de Sócrates por Diotima, porque apresenta uma escada até de evolução, né? Você começa contemplando o físico, o corpo belo, né? Depois você percebe que existe um padrão belo em outros corpos, em outras pessoas, mas aquele padrão. Depois você começa a contemplar a moral da pessoa, aquela moral, aquele tipo de pensamento. Depois você evolui aí com um quarto degrau, né, que são as instituições, a política, etc. Aí você evolui
age de tal forma que o amor belo é o amor da contemplação. Então você já chega, você começa a contemplar e aí você passa a amar o próprio amor, que aí é o amor belo. Você passa a amar o próprio amor, já não precisa nem ter mais o amor. Objeto. O objeto, não precisa ter mais a posse daquilo. Basta eu ter o sentimento, né? Aquilo já me basta. Então, o Sócrates meio que vai responder através disso. Mas enquanto você não chega nesse último degrau, Aí é só você vai amando coisas que vão fugindo, né? E na medida em que você... Na medida em que você atinge aquilo que era antes objeto do seu desejo, porque ele coloca o amor como desejo, né? Não faz mais sentido desejar, porque você só pode desejar o que você não tem. Quando você tem, aí você vai para outro objeto de desejo. Talvez aí você vai subindo, né? Você vai percebendo que aquele objeto não te planifica. Né? Fazendo uma representação do que seria hoje, né? Então eu tenho uma pessoa, amo aquela pessoa, a tenho. Vou lá, me caso com ela. Mas aí tem outra pessoa mais bonita. Mas tem outra pessoa mais bonita. Mais bonito, mais interessante. Mais inteligente, mais interessante, né? Então tem aquela pessoa talvez com um grau de cultura diferente, que te agrega, que aí essa outra pessoa vai satisfazer coisas que estavam lhe faltando. Acho que naquele relacionamento que você tinha, ainda faltava alguma coisa, você busca outra que completa. Eu tô casado com uma pessoa, isso é só uma metáfora, eu não sou casado. Sou casado com uma pessoa. Tenho ali determinado posse de alguns sentimentos, de algumas culturas com aquela pessoa. De um certo grau de conhecimento, mas tem uma outra pessoa com uma outra beleza, com uma outra roupagem, com um outro grau de conhecimento, de cultura, de conversa, que me agrega de outra forma. E vai trazendo coisas. Não, muito bem, porque eu não sei, pessoal. É por isso que deu divórcio, porque. Né, mas não vem muito dessa questão que você estava comentando, acho que agora há pouco, sobre as pessoas utilizarem máscaras. Se você vive 20 anos com uma pessoa e quando você se separa, você não sabe que você não conhece nada daquela pessoa. Você não conhecia aquela pessoa, virou um estranho. Por 20 anos aquela pessoa te enganou, ou você se enganou a respeito daquela pessoa. Não precisa nem passar 20 anos. Não, mas eu digo, quando passa muito tempo ainda, é muito estranho você não conhecer a pessoa. Não, eu não conhecia esse lado da pessoa. No lado quando vem o conflito, né? Quando vem o conflito você vai conhecer a personalidade, né? Nós somos várias personalidades. Talvez o grande problema, a grande decepção que nós temos é quando você está com uma pessoa, você conhece uma personalidade dela. Quando vem a ruptura, a cisão por N motivos, e desde adultério, desde literalmente se apaixonar por outra pessoa, isso pode acontecer com qualquer casal, né? Justamente aquilo que lhe falta, você acabou achando outra pessoa. Você vai conhecer, no momento dessa ruptura, uma outra personalidade. A personalidade da vingança, a personalidade de não respeitar certas éticas sociais ou não. Né? Existe uma ética social no divórcio? Existe um tempo que eu tenho que esperar para ter uma outra pessoa quando eu me divorcio? Eu falo assim, geralmente, a gente não vai comprar sapato descalço. Isso não é sobre sapato. Não é sobre sapato. A gente não vai comprar sapato. Eu sou advogado, quem já fez divórcio, advogado que faz divórcio, sabe do que eu estou falando. Homem ou mulher não vai comprar sapato descalço. E não estou falando sobre sapato. O problema é que aí, normalmente, só um está indo comprar sapato. É. Aí chega o sapato novo em casa. O que a outra pessoa faz? Mas aí vem a questão do engano, me sentir traído, me sentir enganado, vem a questão da parte social. Quer dizer, fui enganado, tenho vergonha de sair na rua, então preciso me vingar, preciso ferir o outro, né, de alguma forma. E esse tipo de coisa acaba criando o outro, acaba mostrando a outra personalidade, o lado da vingança. Né? Todos nós temos o lado da vingança. Todo mundo tem
algo vingativo dentro da gente, é instantâneo, né? De que maneira eu vou fazer para atingir aquilo? Pra atingir, eu faz quero ferir. das piores maneiras, né? Obviamente. Eu quero ferir, eu quero... Tanto é que assim, o amor ele não é um sentimento 100% sincero. Né? E ao lado do amor vai ter o ódio. Né? Às vezes o ódio é o maior símbolo que você está amando alguém. Se você sente muito ódio daquela pessoa, significa que você está amando ela. Muito próximo. Eu acho assim, eu não sei, existe esse amor, ou esse amor só se atinge num grau que você tem de elevação espiritual, ou isso é uma idealização? Você idealiza porque te falta. O amor romântico, né? Vamos voltar para Diotima, né? Esse amor é desejo. Vamos voltar para Diotima. Aliás, o Dostoiévski faz essa provocação Noites Brancas, né? Porque Noites Brancas é o apagamento do personagem. O personagem, você nem sabe o nome, não se fala o nome, só fala do outro, do desejo. Né? A personagem principal, que é o objeto do desejo do narrador, Não é nomeado. ele não é nomeado, mas ela é. Ela tem nome, ela tem endereço, ela tem família, ela tem personalidade, características, enquanto ele não tem. Então, Dostoiévski vai fazer essa provocação com o amor romântico, que também traz um apagamento nosso. Apaga a nossa personalidade. Né? Então, isso é possível, isso é sadio, né? Isso é viável, isso é real, ou isso é uma idealização? Eu acredito que o amor romântico ele é uma idealização. Né? Eu acredito que ele é plenamente uma idealização. Até parece um banquete, que esse amor idealizado, por um momento, ele pode existir ali. Né? Só que vai fazer essa provocação se ele existe em algum momento ou não. Essa magia, dessa paixão, se ela existe, se ela dura. Né? Eu acho que a paixão mágica ela pode existir, mas ela é perene, né? Ela é precária. Ela é precária, ela vai cair em algum momento, porque em algum momento vai faltar outra coisa. É conhecida a paixão, é isso? Conhecida a paixão. Né? Um tempo que você deseja, e depois de um tempo você tem, né? Se a gente deseja o que nos falta e a paixão nos completa, em algum momento vai faltar outra coisa. Se a gente observa, os relacionamentos, eles são uma espécie de montanha. Né? Então, quando começam, a versão que se apresenta para o outro, claro que é a melhor possível. Você está conhecendo alguém que está interessado, você é perfeito. Né? Você é cheiroso, você está sempre bem, você traz presente, você está vendendo. Você está bem, exatamente. Você abre a porta do carro. Exatamente. É a melhor versão possível, né? O príncipe encantado. E na medida em que você vai tomando posse daquilo que era seu objeto de conquista, de desejo, isso vai se apagando um pouco. Até chega um ponto em que os relacionamentos, muitos deles, acho que talvez quase todos, chegam naquela inércia, né? Bom, aí, vivem junto, mas quase que irmãos, né? E quando eles vão para terminar, aí vai descendo a montanha. No lugar de ser aquela versão que se apresentou no início, ou até aquela versão estável que chegou depois, começa a ser uma versão ruim. E aí é onde a face da pessoa começa a virar, a mudar, né? E especialmente se ela já estiver interessada em outra coisa, aí já não tem paciência, aí é onde começa a coisa a deteriorar. Né? Mas, será que é sempre assim ou precisa ser sempre assim? Será que não existe algum tipo de amor que permaneça, que perdure? Nós temos muitos casos de casais que passaram a vida inteira juntos. Né? Agora, nós não sabemos até que ponto se amaram a vida inteira. Vocês acham que é possível manter o amor até que a morte separe? Ou se suportaram, né? Você trouxe bem, uma coisa é o casal passar a vida inteira juntos, no papel, morando embaixo do teto e tal, outra coisa é se amar a vida inteira. Suportaram durante mais tempo. Se suportar, pode haver um contrato, pode haver um contrato entre anos. Olha, a gente se suporta, mas isso para mim não é amor. Não. Isso não é amor, né? Um contrato não é amor. Então. E será que o amor sempre morre num relacionamento entre pessoas?
sempre. Será? Vocês conhecem Eu não conheço. E hoje, menos, né? Eu acho que todos nós buscamos esse algo perene, né? Esse amor da contemplação. Idealmente, quem não queria, né? Todos nós queremos. Será que hoje em dia busca-se mesmo? Hoje eu sou mais idealista. Eu posso dizer que eu buscaria. Se eu ver que existe, eu vou atrás. O doido é saber se existe ou não. Porque essa contemplação, quer dizer, aquela pessoa que está ao seu lado, disposta a morrer e a viver por você, nos dias maus, nos dias ruins, estar ao seu lado, e nos dias bons te fornecer aquela alegria, quem não quer isso? Né? Quem não quer algo assim? É que além Essa disso tem estabilidade. outras questões, né? Não quer só a pessoa que esteja lá, você tem também a pessoa que é uma pessoa que tem uma boa aparência, tem um bom trabalho, que contribua. Então tem que agregar, que é quase uma coisa. Tópica. E que você não precisa pagar. Mas vamos lá. Tem esse detalhe é importante, né? Mas a utopia, a palavra utopia, ela veio também lá do latim, e ela não significa aquilo que não existe. Ela significa que ainda vai ser. Não é que não existe, a palavra utopia não é que não existe, ainda vai ser. Ainda pode existir. Então, esse amor platônico, né, lembrando que o termo platônico vem da discussão de Eutímio, não vem daquilo que é longe, né, aquilo que não existe, um amor utópico. Vem do amor da contemplação ao belo. Partindo desse princípio, a gente pode dizer que o amor é utópico, que ainda pode existir, ainda pode ser construído. A provocação que o Sócrates faz com ela, né, no discurso que ela faz através dele, é muito de um sentido de amor que vai sendo construído, é um upgrade. Né? Você começa pelo físico, mas você termina ele com a contemplação e muitas vezes você nem precisa daquela pessoa mais. Somente a ideia, então você vai trabalhar com a ideia daquele amor já me satisfaz. Somente passar por uma história onde eu amei alguém, talvez a minha vida tenha valido a pena naquele momento. Talvez. E eu ficaria mais conformado com essa resposta do que necessariamente se eu consigo passar 30, 40 anos da minha vida com a mesma pessoa, me aturando apenas com ela. Eu me sentiria muito mais satisfeito em amar alguém e ter uma história, capítulos da minha vida belos com ela, de contemplação, olhar para trás e contemplar aquele momento, do que sinceramente passar 20, 30 anos casado me aturando. Né? Me aturando por quê? Porque temos filhos juntos. Me aturando por quê? Porque temos patrimônio juntos. Não é bem a vida que eu quero para mim. Eu sou bem honesto. Se não achar desse amor, tudo com o próximo. Mas será que isso é alcançável, digo, no sentido de houve uma ruptura, então aquilo que passou me basta, eu vivo das lembranças, eu vivo pelo passado, eu consigo ver a Não, partir mas daí. você eleva o seu corte, né? O próximo amor que eu vou buscar vai ter que ser maior do que aquele. E é difícil. Se você tem uma boa história lá atrás, superar. O que é essa boa Superar. história? É isso que eu digo. É uma boa história, Não é aquilo que eu era naquele momento, que a pessoa era naquele momento, que eu não sou mais. É a memória, né? É a memória, É a o memória, passado, de veja. uma determinada maneira. Não? A memória, especialmente de bons relacionamentos, é sempre um pouco traiçoeira. Sim. Eu acho muito Porque traiçoeira. dificilmente as pessoas se sentem sem de fato dúvida. plenas durante um longo período Não é de quando tempo. você olha uma fotografia do passado e fala, olha, Era eu era ótimo. feliz, eu estava sorrindo, eu era Exato. tão feliz e hoje não sou tanto. Bons tempos, né? Mas na verdade, se a gente voltasse nesses bons tempos, talvez eles não eram tão bons assim. Né? Então, tem isso também, né? De que a memória afetiva do ser humano ela é traiçoeira, né? Ela é incerta, né? Mas, bom, a gente, de alguma forma, tem se retido na questão do amor romântico. Né? E me parece que o amor ele pode se manifestar também fora das relações, né, românticas. Sim. Então, o amor aos pais, pelos filhos, dos amigos. O que vocês acham dessas outras faces?
Nessas outras faces, seria possível então manter esse amor que é difícil manter com a pessoa que você está muito próxima, ali, que tem uma relação marital? Também tem seus desafios, né? Também tem seus desafios. Uma amizade. É desafiador, é que a amizade ela não vai ter a mesma convivência entre um homem e uma mulher, um casal, seja ele qual gênero for, dentro do mesmo ambiente, dividindo aquelas mesmas obrigações. Porém, também tem a sua roupagem, as suas nuances. Eu acho plenamente possível, mas também tem as mesmas algumas dificuldades do amor romântico, né? Você está colocando um relacionamento tradicional, onde as duas pessoas moram no mesmo local, ou criam uma família tradicional. Mas fora dessa família margarina tradicional, em que um mora no local, que eu acredito muito nesse relacionamento, um tem sua casinha ali, outro tem sua casinha ali, vamos se encontrar, vamos, tudo legal, nesse horário, é como se fosse, né, agrega uma amizade também. Eu acredito muito no amor. Tem muita gente. Isso eu acredito demais, eu não acredito em amor de relacionamento. Esse eu acredito. Eu não estou preparado para esse tipo de relacionamento. Porque você tem que ter as dificuldades do dia a dia. É muito fácil você amar uma pessoa sem saber. Porque você acaba não conhecendo ela exatamente tudo, né? Mas se você não tem convivência diária, de acordar, dormir e reclamar porque a toalha está em cima da cama, você não tem a convivência mas diária. aí você não dá uma estragada no amor? Imagina, você acordar... Não é estragar o amor, ele dá um choque de realidade nele. Dá um choque de realidade daquilo que é Mas isso realizado. É você colocar ele à prova todo momento. Você está apaixonadíssimo pela pessoa. E aí você acorda... Esse é o melhor ponto, presta atenção que esse ponto é o melhor ponto. Você acorda de manhã sentindo mau hálito. E aí? O Eros resiste a tudo isso? Ou você está colocando a prova a todo momento? Não, ou a intimidade cria um novo tipo de vínculo. Um vínculo mais perene. Né? A intimidade pode criar um vínculo mais sólido. Né? A gente falou de outras relações humanas, você acorda todo dia com o seu filho, e o seu filho, eu falo pelo meu, né? Eu falo pelo meu, tem que se bater na porta umas 10 vezes pra ver se acorda, escola, me atrasa, tudo. Aborrece? Às vezes aborrece, né? Você está atrasado, você vem pro trabalho e o moleque lá dormindo lá, né? Achando que a vida é só contemplação também. Isso diminui meu amor pelo meu filho? De hipótese alguma. De hipótese alguma. Né? Quando ele faz as artes dele, diminui o amor por ele? De hipótese alguma. Às vezes a arte, a nova criação dele acaba até aumentando um pouco o nosso amor pela criança. Né? Quanto mais trabalho o filho dá, muitas vezes o pai se apega mais. Isso é uma regra que eu vejo na boa parte das relações. Aquele filho, proteger também, aquele filho que dá mais trabalho é geralmente aquele filho onde o pai se apega mais, porque ele teve que despejar mais amor ali. Mas será que você teria, ou alguém teria essa paciência com um outro que não fosse seu filho amado ali, que você gerou que tem obrigação, em vários sentidos, com ele? Com outro? Teria com outro? Tipo de relação? Uma pessoa que não é uma criança, que já é um adulto, que sabe o que tem que fazer. A gente vê isso acontecendo, a gente vê. É só perguntar em qualquer consultório, de um psicólogo, que ele vai ver isso, que coisa acontecendo. Mas até nas relações próximas de nós, a gente pergunta, às vezes, pelos nossos amigos, e fala, por que você está com aquela pessoa ainda? Você está vendo o trabalho que a pessoa está te dando? Então, aquilo que faz uma pessoa querer estar com a outra pode ser tanta coisa e tantos motivos, às vezes a pessoa não sabe nem explicar, mas ela quer, mesmo numa dificuldade, estar ali junto da outra pessoa. Mas a gente volta à pergunta principal. Às vezes aquela pessoa que está dando trabalho acaba suprindo uma falta que aquela pessoa tem. Ou é um relacionamento Alguma falta não é sua, ou senão você não tem desejo, né? Desejo falta, então alguma falta mesmo tem que que te suprir. falte é um sofrimento. Mesmo que te falte é algo que você passou com seu pai, com a sua mãe, que te marcou para a vida, e aquela pessoa que tem para te dar é sofrimento. É que deve ser uma mescla, né? De coisas boas e ruins. E aí é colocar na balança para ver o que compensa mais. Mas tanta gente passa, muitas pessoas passam por esse tipo de relacionamento, estão juntas, mas não para suprir alguma coisa legal. O que eu não tenho de atenção, a pessoa lá vai conseguir estar comigo, me apoia e tudo mais, e eu consigo ir adiante. Muitas vezes é porque você está voltando do passado. Situações Entende?
confortáveis, entre Não, aspas. às vezes não é nem só voltar ao passado, às vezes você ter esse papel mais altruísta, né, na vida do outro te dá um papel no mundo. Aquela mulher que fica no relacionamento apanhando do marido, sofrendo até abusos sexuais do marido, ou outros tipos de abusos psicológicos, financeiros, etc. Muitas vezes ela fica no relacionamento, eu estou aqui por causa dos meus filhos, eu estou aqui por causa do marido, porque ele precisa de mim. Ó, dando aqui uma... Muitas vezes acreditando que ele vai mudar. Ele vai mudar, eu preciso dar um novo papel para o meu relacionamento, eu preciso repensar o meu relacionamento. Mas é sobre isso que eu estou dizendo. Aí o que acontece? Mas essa figura messiânica, altruísta, dá um papel para ela na vida. Às vezes é uma pessoa que é confusa, não sabe o sentimento, não sabe exatamente qual é a essência dela. Se você chegar dela e perguntar assim, fulano, quem é você? Ela não vai saber responder. Sua mãe de fulano, eu sou esposa esposa do fulano, sou mãe de ciclano. se Aquele papel altruísta dá, não é nem que uma identidade. Os pais dela não, às vezes o pai e a mãe deram uma boa estrutura familiar. Mas ser mãe e esposa dá para ela um papel na vida. Que sem essa dificuldade ela vai se sentir perdida. Talvez sem capacidade de buscar outro papel. Ela poderia ter outro papel, outros sonhos, outra história de amor e ela fica presa 30, 40, 50 anos sem saber o que é viver. A vida passa, a vida passou por ela. Vou dar 2 exemplos, assim. Esses dias eu estava tomando café com uma amiga e ela, na dificuldade dela no casamento, ela tem uma criança de 2 anos, né? E ela falou assim, mas será que eu vou separar? E o menino? Falei para ela o seguinte, olha, eu conheço seus pais, conheço sua mãe, conheço seu pai, e pelo que eu sei, eles tiveram uma boa relação, né, com seus conflitos, mas te deram, pelo lado familiar, um exemplo de afeto. Você teve dentro da sua casa, junto com a sua irmã, exemplos de afeto. Um pai que era afetuoso com a esposa, afetuoso com duas mulheres, 2 crianças. Você não pode dar ao seu filho uma herança diferente do que você recebeu dos seus pais, que é um casamento conflituoso e você com uma posição messiânica de ser uma super mãe. Apenas. Meu papel no mundo é ser uma super mãe de fulano. Não, acho que o seu filho não tem que carregar esse peso. Se você decidir separar, não estou dizendo que você deve separar, mas se você decidir se separar, você tem que saber que você tem, como mulher jovem de 42 anos, a capacidade de construir uma outra história, outros sonhos, e aí sim será uma herança até melhor para os seus filhos. Citei para ela uma história, né? Os meus pais tiveram um casamento super conflituoso. Então eu carreguei durante muito tempo o fato de que meus pais estavam juntos por minha causa. Meramente porque minha mãe achava que seria muito difícil. E era difícil nos anos 90. Talvez não era tão difícil quanto era na época da mãe dela, nos anos 60, mas era muito difícil nos anos 90 uma mulher ser mãe solteira. Hoje, né, nos anos 20 para 30, já é diferente, a sociedade está mais acostumada. Nos anos 90 era muito difícil uma mulher criar um filho sozinha. Então eu carreguei o fato de que meus pais, sem afeto, se mantiveram casados por minha causa. Eu acho muito complicado uma criança carregar esse tipo de herança. Aquela personalidade, aquela persona, ela vai buscar em alguém para estar junto, para reviver aquilo que ela viveu. Isso é um fato, é estatística. E essa questão também, eu entendo que da mulher, ela buscar essa figura messiânica, por conta mesmo da estrutura patriarcal. A mulher, ela tem este papel hoje na sociedade ainda, infelizmente, que ela tem que ser uma mãe e uma mãe ideal. Aquela mãe que é uma santa, né? Quase uma santa. Aquela que não peca, aquela que cuida, aquela que não trai, aquela... porque ela não sabe viver fora desse papel. Então essa violência simbólica, ela prende ainda muitas mulheres, eu acredito. O Lacan vai resgatar um pouco isso, né? Quando a mulher acaba tendo um parceiro, que é um parceiro um pouco mais ausente na criação dos filhos.
geralmente é uma mulher que o pai é ausente. E que se mantém até hoje ausente. Reproduz. Acaba reproduzindo as relações. O que de nenhum modo E reproduz. significa que ela tem a culpa. Não, exato. Mas por que alguém pode pensar que ela está buscando Jamais. pessoas para reproduzir? Inclusive, a minha fala é exatamente Mas por que ela reproduz? Porque é aquilo que ela conhece. Exato. O ser humano se mantém no relacionamento, ainda que seja um relacionamento falido, porque é aquilo que conhece. Tem medo do desconhecido, medo de pular no penhasco. É melhor o familiar ruim, o que é familiar, mas ruim, do que o que é incerto e pode ser bom. Porque nós começamos a conversa com isso, aliás, aqui. O que é confortável. Quando eu vou buscar o desconhecido, isso me incomoda, isso traz um risco total. Ela não pensa que se ela pular de um penhasco, que pode ser bom pular de um penhasco, isso do ponto de vista metafórico, pode trazer outros conhecimentos aquilo, né? Ser um novo padrão de vida, né? Ser uma nova história. Quantas mulheres que se redescobrem depois de um divórcio? O interessante aqui, não sei se vocês perceberam, a nossa conversa nesses últimos minutos tem sido todas voltadas para o gênero feminino. Quando ela se descobre, porque esse papel hoje ainda é da mulher. Está preso no relacionamento tóxico, está presa por conta da criação do filho. Porque acho que socialmente do homem é mais fácil sair. Sem dúvida. Do homem sair de uma relação, eu sou divorciado. Sem dúvida. Foi muito mais fácil para mim sair da relação. Isso é óbvio. O papel patriarcal, etc. A questão do machismo estrutural nos favorece muito. Então é muito mais fácil para o homem pular para o desconhecido, né, do que para a mulher. Né? Ainda mais pai e mãe. Né? Mas tem homens também que se mantêm. Né? A gente estava falando da família tradicional brasileira. Hoje a família tradicional brasileira é pai com amante. Sim. Isso todo mundo conhece, quer dizer, ele tem a esposa e tem a amante. Por quê? Porque é o lugar que ele conhece. Tem a esposa, mas quando eu quero ver sexualmente eu tenho uma outra mulher. É machismo estrutural, mas o meu discurso é moralista. Né? Eu prego esse discurso moralista, mas eu tenho uma amante aqui, onde eu vou lá. Ou se eu não tenho amante, eu procuro casas onde eu possa me divertir. Esse é um discurso homogêneo dentro da sociedade ocidental, nem falo brasileira não. É meio que homogêneo esse tipo de costume. E a mulher não tem a mesma facilidade. Não. Quando a mulher tem um amante, ela acaba sendo marginalizada. Muito marginalizada. Veja, eu que atuo em direito de família, eu pude observar vários divórcios. E é exatamente isso. Né? O filho é filho da mulher, normalmente. É filho da mãe. O pai volta a ser solteiro. A mulher é divorciada. A criança normalmente com a mãe. E quando a criança eventualmente fica com o pai, o que é muito raro, o papel do pai é destacado como heróico. E a mãe abandonou o filho. E a mãe abandonou, exatamente. Abandonou o filho. Então, o filho é filho da mãe. Abandonou, tá? Sim. Né? E depois, enfim, todas as dificuldades que uma mulher normalmente enfrenta quando um homem começa a construir uma nova família. Porque aí ele quer como, normalmente, né, a gente não pode falar em termos absolutos, mas normalmente o cara quer como que apagar a família anterior. Né? Já não dá tanta atenção para os filhos, tem muitas vezes dificuldade de pagar a pensão, né? Não quer mais manter aquele vínculo passado. Por quê? Justamente porque o homem goza de uma liberdade muito maior do que a da mulher, Então é um problema que pese, né, a revolução sexual, o que pese a mudança das ideias dos anos 60, nós estamos ainda distantes de resolvermos. Dá 2 passos para frente e 3 para trás. Essa ideia de evolução, eu sou muito crítico nessa ideia de evolução, essa questão do termo hegeliano, né? Histórica, Essa né? questão hegeliana. Não, muitas vezes a gente pode voltar para trás. Vamos dar um exemplo, né? Agora está se discutindo sobre voto feminino. Faz quase 100 anos que a mulher vota. E né? tem gente que quer. E tem gente que quer tirar o voto feminino. Então, não, a gente tem a capacidade de voltar para trás. A gente tem a capacidade de voltar no pêndulo da história. E essa questão
do feminismo em si, né, de como né, a evolução, né, do papel feminino acaba passando por esse amor romântico, esse amor de Shakespeare. Porque esse amor romântico sempre acaba trazendo a mulher para um lado totalmente frágil. Esse papel do sexo frágil passa pelo amor romântico, do papel mais passivo da o mulher. objeto a ser conquistado. O objeto a ser conquistado. Então, Romeu e espera Julieta. alguém que vai resgatar e vai dar uma vida perfeita. Ela espera. Sendo que a mulher pode ter um papel mais ativo. Não, ela tem, né? Muitas vezes. É reconhecível muitas vezes sobre isso. Exato. Mas ela mesma não se enxerga nesse papel. Esse que é o problema. Essa questão. Então, o amor romântico também, esse amor platônico, digamos assim, acaba neutralizando esse amor, essa potência que a mulher tem de criar sua própria moral, digamos assim, dentro das suas relações. E geralmente a mulher que consegue criar essa moral dentro das suas relações, ela acaba também sofrendo ali retaliações do mundo masculino. A mulher que tem moral demais, socialmente falando, acaba sendo rotulada. Quer dizer, aquela mulher que tem uma liberdade sexual, aquela mulher que tem liberdade sobre o seu próprio corpo, na forma de se vestir, na forma de, por exemplo, tatuagens ou qualquer forma estética. Assusta os homens. Assusta os homens. E o que mais se tem hoje são esses canais, os Red Pills, né? Que eu falo sempre. E esses dias eu até recebo direto, assim, né, no Instagram ou no TikTok, ou em grupos com os amigos, a red flag dessa mulher. Bandeira vermelha, olha como ela está se comportando. Tem uma tatuagem de não sei o quê. Tatuagem, né? estereótipos. E isso já é um retrocesso, quer dizer, essa força conservadora de jovens, não estou falando de velhos não, de jovens, que empurra a gente para os anos 60, que empurra a gente para os anos 50. Tem canais que os adolescentes eles aprendem a dar, por exemplo, mata-leão de mulher que não aceita o relacionamento, então eles reproduz esses vídeos abertamente. Como você trata, como você deve tratar uma mulher que não te aceita. O golpe é esse, o golpe é aquele. É uma coisa absurda, você fala, não é possível. E a mulher sempre como esse objeto de posse, o objeto a ser conquistado, que é um reflexo também do amor romântico. Que é trazido muito pelos filmes também, né? Norte-americanos, o que seja, essa ideia do amor romântico que a mulher espera que o homem venha a conquistar e serão felizes para sempre, né? Então isso traz também a figura frágil da mulher. E depois da conquista, que se resuma à função doméstica. Exatamente. Então tem várias pessoas que estão fazendo propaganda, né, do retorno dessa divisão de papéis. A mulher é de casa, cuida dos filhos, não trabalha, e o homem banca. Né? E muitos homens se orgulhando de fato dessa posição. Né? Olha, eu consigo, porque como hoje é muito difícil uma pessoa só manter uma família, para o homem é quase uma vitória conseguir manter a mulher em casa, os filhos, etc. Mas colocando isso como padrão a ser resgatado. E se tirar do papel que é dele, não de ajuda, mas de estar junto, né? Não, eu ajudo em casa. Não, peraí que eu vou chegar, eu vou ajudar meu filho aqui. Não, você é parte disso, você não ajuda. Porque aquela função mais pois é. Né? Você ajuda. Que você dependendo da economia do capitalismo, ainda mais na esfera de IA, onde os empregos são substituídos por inteligência artificial, daqui a pouco a relação, do ponto de vista econômico, vai ter que ser poliafetiva, né? Porque para sustentar, já não sustenta uma casa, dois vai ter dificuldade. Difícil. Daqui a pouco vai ter que ter uma cooperativa, as famílias se não as cooperativas para poder se sustentar. Lembrando que esse papel também da mulher, ela vem também com o aspecto econômico, né? Porque os americanos, os ingleses foram altruístas e super porta-vozes da modernidade, introduziram o voto feminino e o papel da mulher na economia. Não, é porque eles entenderam que se a mulher trabalhasse, tivesse o próprio dinheiro, era mais um capital consumidor ali. Então não tem nada de altruísta nessas sociedades do norte. Faz a roda da economia girar. Na Primeira Guerra, as mulheres saíam a campo, né, para lutar e tudo isso. Depois foi então instituído o papel da mulher como
ali uma maneira de se manter uma família, quer dizer, a mulher gera, a mulher cuida, a mulher tem que estar ali do lado dos filhos. É responsável por manter a família. E por isso que muitas vezes a homossexualidade acaba assustando muito, né? Esse lado mais conservador da sociedade, porque justamente ele atrela, ele desmistifica essa figura do homem que administra. Porque ele fala que o homem hoje banca alguma coisa, né? Os homens hoje administrando essas coisas. Né? Porque hoje a mulher está alcançando, ainda quem mais está alcançando, e a lógica ela atingir esse patamar econômico junto aos homens. Então, o homem agora ele não quer bancar a casa, ele quer administrar o dinheiro da mulher. Isso, para quem é de lógica de família, vê isso com certa frequência. Né? O homem administrando praticamente todos os bens. E, inclusive, uma das maiores violências que as mulheres sofrem hoje no divórcio é a violência patrimonial. De homens que tiram todo o patrimônio da mulher. Exato. Coloca o nome da mãe, nome do pai, nome da amante. Da amante é clássico. Da amante é clássica. Todo advogado conhece o caso, o cara colocou o imóvel no nome da amante. Né, de conhecidos. Então, a violência patrimonial masculina, ela tem se tornado cada vez mais frequente como uma forma de manter a mulher ali encurralada. Muitas mulheres, nos seus relacionamentos, elas são sequestradas, na verdade, assim, são tem condições econômicas de sair de lá. Eu acredito que, aí passando pelo ponto que você tocou, que essa ascensão, digamos assim, das mulheres nos últimos tempos é que vem incomodando a maioria dos homens, e por isso que surgem esses movimentos de tentar brecar essa ascensão. Sabe? Não, então volte para o seu lugar. Mas seu lugar não é aí. Na política, historicamente, o bloco conservador ele vai fazer esse contraponto. Né? Ele vai fazer essa manutenção. Né? O capital ele tem, porque tudo gira em torno do capital financeiro. Então, o capital ali sempre vai ter o seu grupo político conservador como forma de atenuar esses avanços. Tem a questão sociológica e psicológica de que, à medida em que a mulher ascende e começa a ter uma relativa independência, começa a ter posições de liderança, etc., muitas vezes dentro de casa mesmo, o homem se sente deslocado do seu papel. Então veja, antes, a função do homem é muito bem definida, a função da mulher é muito bem definida. Quando isso começa a ser mexido, tá bem, a mulher está conquistando novas posições, mas o homem conquistou que outra nova posição então? Ele não quer vir para o ambiente doméstico, trocar de lugar, digamos assim, com a mulher. E no ambiente de trabalho do homem, a mulher está lá disputando agora com ele. E muitas vezes em casa, a mulher está tomando a frente mesmo. Né? Então acho que existe um sentimento de frustração masculina com esse novo mundo que não foi resolvido, né? Acho que está ainda distante de ser resolvido, e que gera esse tipo de reação. Já que não ficou bom para mim esse mundo, piorou minha situação, então vamos dar um passo atrás. Porque aí eu me reencontro, me recoloco na minha posição tradicional, mas aí você precisa também voltar para a sua posição tradicional. E eles estão se reorganizando de forma política, inclusive. Claro. Né? Todos os movimentos conservadores políticos vão pegar os Estados Unidos para a gente fugir da polarização nacional aqui. Os apoiadores, por exemplo, do Partido Republicano, boa parte deles estão concentrados nos homens brancos, né, de classe média baixa. Por quê? Porque esses homens brancos de classe média baixa eram homens de classe média B, como digamos assim, norte-americana, e que com o tempo foram perdendo o seu papel social pelo avanço dos negros, da população negra, homem e mulher negra, os latinos que migraram para lá e com mão de obra muitas vezes até mais produtiva do que do americano patriota, né, acabaram tomando esse papel. E aí esse americano, ali, principalmente os estados mais pobres, como Alabama, Mississippi, Texas, etc.,
esse pessoal perdeu seu papel social. Da mesma forma, como a gente está falando aqui, que a mulher que se mantém no relacionamento, num relacionamento tóxico, por causa do seu papel messiânico no mundo, os homens eles não estão se mantendo no seu relacionamento com um papel messiânico no mundo, mas estão se reorganizando de forma política, em partidos políticos, principalmente através de figuras. Né? Tanto os Estados Unidos quanto o Brasil não tiveram. O Brasil já teve uma presidente mulher, mas uma presidente mulher que teve que se alinhar com uma roupagem até masculina. Né? A nossa única presidente mulher da nossa história tinha que se posicionar como se fosse um homem, praticamente, mesmo assim foi caçada. Nos Estados Unidos, mulheres já disputaram eleições presidenciais e perderam. Né? Por 2 vezes, se não me falha a memória, as mulheres disputaram a eleição, mulher branca, né, rica, de classe alta, esposa de um ex-presidente, disputou a eleição 2 vezes e perdeu. 2 vezes, 1 ou 2 vezes, não me recordo exatamente quantas vezes foram. Então os homens, tanto aqui na América Latina quanto também nos Estados Unidos, estão se organizando para encontrar o seu papel no mundo através da representação de um líder, do grande irmão, né, para tentar se reencontrar. Então, se reorganizar. O status quo, não pode se reorganizar. Então, hoje, basicamente, a ascensão, né, do conservadorismo na América Latina, no Brasil e também, né, nos Estados Unidos, na América do Norte em si, vai muito dessa reorganização desse papel masculino. Né? Olha, eu estou perdendo meu espaço, então a gente tem que discutir o voto feminino, não é que perder direito. A frustração é um dos principais sentimentos que a política consegue mobilizar para chegar em determinados objetivos, para disputar poder. Eu vejo isso acontecendo com a questão dos homens, estão frustrados, né, saíram das suas posições, e acho que o maior exemplo histórico que nós temos é o caso do nazismo. Porque ali, o que Hitler soube fazer foi explorar a frustração dos alemães, que se sentiram muito desprestigiados na Primeira Guerra, com o acordo que foi feito. Então a Alemanha sai humilhada da Primeira Guerra, e isso acaba gerando, sendo um motor para a Segunda Guerra. Então veja como a exploração de determinados afetos, determinados sentimentos na política, pode produzir efeitos muito, muito negativos. Vejam só para onde nós fomos. Uma simples conversa sobre o livro. O amor romântico, né? Todo geração romântico. Então vamos aproveitar para dar um desfecho nessa história. Como que vocês gostariam, cada um de vocês, dar um desfecho nesse assunto que nós trouxemos hoje, tão rico que foi, né? Aonde nós chegamos, até quanto nós conversamos. Eu gosto muito de ouvir vocês, homens, falar sobre direito das mulheres, adoro. Gosto demais. Nós precisamos disso, né? Não é um movimento separatista, muito pelo contrário, é um movimento de inclusão. A gente espera que vocês se reconheçam, todos, exatamente, reconheçam os erros, que nós aí possamos lutar juntos, que é isso que nós precisamos, na verdade. Mas vamos lá, dar um desfecho? Esse tipo de conversa que nós tivemos hoje é um tipo de conversa que, na verdade, não tem filtro, né? Então, a intenção também é essa, né? E não deve ter mesmo, né? Então, acho que é uma pausa, né? E a gente continua numa próxima oportunidade, porque daqui a gente consegue ir navegando por outros assuntos que vão sendo puxados, né? E que são relevantes e merecem ser tratados também. Então, eu agradeço muito a oportunidade, agradeço a oportunidade ao Matheus, você, Cláudia. Espero que em breve a gente dê continuidade nesse assunto, porque tem mais coisa para ser dita. Muita coisa. Né? Estou surpreso, né? Porque nós falamos aqui de Platão, Sócrates, falamos de Fábio Júnior, falamos aqui de Shakespeare, Goethe, Dostoiévski, e atingimos aqui até um ponto mais contemporâneo das discussões, né? Muitas vezes, como o amor romântico, já falado há mais de 2000 anos atrás, afeta inclusive a política
nacional e internacional também. E o papel do homem, né? Então, realmente, o feminismo não é um papel separatista, mas é um papel em que nós, homens, temos a obrigação também de refletir e fazer a inclusão desse mundo feminino do jeito das mulheres, sem sombra de dúvida. Fico satisfeito. Realmente não acho que é um desfecho, acho que é até breve, né, dessas discussões. E agradeço a Cláudia, agradeço o Renan pela oportunidade onde a gente pôde fazer essas reflexões de forma leve, de forma espiritual, até de certa forma, tomando café nesse ambiente. Fico agradecido. Vocês esperem aí, tem continuação. Vocês esperem, porque tem continuação. Acompanhem sempre o canal, acompanhem o Matheus. Qual é o seu arroba, Matheus, no Instagram? Matheus com TH, underline Sante, underline Ana, underline no final. É só digitar lá, Matheus Santana, vai ver minha carinha lá e estamos juntos. Renan, seu Meu Instagram? é renan.alves.nascimento. O meu vocês já conhecem, até breve. Beijo.